Olá meninos, vamos para o bloco 2. Então, no bloco anterior nós vimos sobre o circo. Ele tinha duas imagens, na verdade algumas imagens, né? 4 imagens, 2 de circos antigos e 2 de circos atuais, que abriam esse conteúdo. Então vamos lá. As fotografias elas mostram um circo, as primeiras, né? Um circo fundado em 1913, que não por acaso esse circo leva o nome de um dos membros da trupe. No circo tradicional que se popularizou no Brasil na primeira metade do século XX. Toda essa família participa dos espetáculos e nos seus números. Nome de cada parte de apresentação são ensinados e são passados de geração a geração. Essas famílias circenses, elas viajam de cidade em cidade, levando todo o aparato necessário para uma apresentação. Além do espetáculo, elas fazem também a montagem dos equipamentos, coordenam a bilheteria, divulgam e tudo mais que é preciso. O Circo Nerino, ele durou 52 anos e ele percorreu todo o território brasileiro. E nós temos lá depois na segunda página do primeiro bloco lá que eu passei para vocês, a imagem 3 e 4 que mostra o Circo de Soleil, que é atual, né? Ele é um circo contemporâneo, ele foi fundado em 1984 por 2 artistas de rua, que é o Guy Lambert e Daniel Gautier, na cidade de Quebec, lá no Canadá. E ele está em atividade até hoje, né? Ao contrário dos circos familiares. O Cirque du Soleil, ele é formado por uma equipe de mais de 3.000 integrantes, de 40 nacionalidades diferentes. As dezenas de espetáculos e repertório que são apresentados simultaneamente e oferecidos em diversos países do mundo. Os espetáculos circenses, tanto tradicionais quanto contemporâneos, né? Eles são ricos em atrações bastante diversificadas, como malabarismo, equilibrismo, acrobacias, pirofagia, contorcionismo, cama elástica, mágicos, engolidores de espada. E esses são os principais números circenses, elaborados para que cada artista mostre sua virtude, né? O que ele faz de melhor. E entre um número e outro, o palhaço, que vai divertindo o público enquanto o espetáculo se prepara entre um número e outro. E vai divertindo também a plateia. Para quem não tem a ideia do que é pirofagia, é a manipulação do fogo, engolindo, cuspindo, passando pelo corpo enquanto faz os movimentos, né? E o virtuose, ele é quando o artista atinge um nível elevado na execução da sua arte, que é quando ele domina não é todas as técnicas, mas ele domina a técnica que ele escolheu e aí ele consegue fazer coisas incríveis com essa técnica. O circo, ele não é só uma apresentação, o circo ele também tem uma parte que envolve o teatro. E eu vou passar para vocês no material de apoio, no material do bloco 2, no caso, uma peça que ela se chama O Alto do Circo, de Luiz de Abreu. A peça ela aborda uma trajetória do circo no Brasil, desde a sua chegada lá no século XIX, e ela também trata das transformações que o circo sofreu com o tempo. A história ela é contada por meio das lembranças do Coscorão, um velho palhaço da família circense vinda da Europa. E a peça narra 2 situações paralelas, ou seja, né, como denomina o teatro, em diferentes planos. O tempo presente, em que Coscorão ele dialoga com um palhaço mais novo, Chimbeva, e o tempo passado, com a chegada de seus antepassados ao Brasil e a formação do circo da sua família.
Atualmente, muitas características das atividades circenses elas foram incorporadas a outras linguagens artísticas, como a dança e também o teatro. Os grupos pesquisam e usam práticas circenses como acrobacias, números de tecido, trapézio, palhaços, malabares, que são inseridas numa narrativa de espetáculo, a exemplo de uma companhia, né? Como, por exemplo, uma companhia estável de teatro. Essa peça aí que foi passada para vocês no material de apoio, O Alto do Circo, ela foi escrita em 2004, especialmente para uma companhia de teatro pelo dramaturgo Luiz de Abreu, que também é professor e roteirista de cinema e televisão. Ele mostra uma cena de montagem da peça feita pelo grupo, e a companhia ela é formada em São Caetano do Sul, Grande São Paulo, em 2002 e está em atividade até os dias atuais. Além de agregar, né, elementos da linguagem circense, suas montagens são bastante dinâmicas e os grupos têm como base a criação em conjunto, junto com a comunidade, onde o grupo está localizado. Desde 2006, a sede da companhia funciona no Arsenal da Esperança, no bairro do Brás, lá em São Paulo. O local é um abrigo para mais de 1.000 homens em situação de rua, onde foi armado uma lona de circo que serve de picadeiro e também lugar de convivência e acolhimento. O Alto do Circo, no Brasil, fala que o circo teve início no século XIX, né, com a chegada das famílias vindas da Europa. Essas famílias, esses agrupamentos, foram criando as apresentações que perduram até os dias atuais. Os grupos formados no Brasil tiveram uma característica peculiar, que foi a criação do circo-teatro, que na primeira metade lá do século XX, o Círculo Nerino, que eu falei lá na primeira parte, ele também se torna um circo-teatro. O que é um circo-teatro? Ele não apresenta somente números circenses, mas também peças de teatro, que geralmente os espetáculos são divididos em 2 momentos, que na primeira parte são as apresentações do número circense tradicionais e na segunda as peças teatrais. No circo tradicional, as peças eram feitas pela própria família durante a sua estadia no circo-teatro, por exemplo, na cidade. Não se repetiam as peças. Cada dia era uma peça diferente e era apresentada, ou seja, cada dia tinha um resultado e um repertório diferente ou seja, eram dezenas de espetáculos teatrais. Os textos eram adaptações de peças, romances ou filmes famosos. Tudo que tivesse em alta nessa época, né? Tudo que tivesse com grande comentário durante esse período. Geralmente era adaptado em formato de circo-teatro e os gêneros eram muito variados também, podendo ser comédias, tragédias, musicais, dramas, melodias dramáticas ou até mesmo cantadas, entre outros. Como as famílias circenses elas tinham características de itinerar, ou seja, de viajar pelas cidades e também viajar pelos cantos mais longínquos, o circo-teatro acabou por ser um importante divulgador de teatro em locais onde não se haviam teatros. Então esses circos passaram a ser a referência de teatro por aquelas cidades mais longes e afastadas pelo Brasil. Uma das obras mais importantes do circo-teatro foi a peça O Céu Uniu Dois Corações, que foi escrita em 1942 e é de autoria de um paulista que chama Antenor Pimenta, e ele também é fundador do Circo-Teatro Rosário. Foi encenada em 1949 no Circo Nerino e depois em quase todos os circos de teatro do Brasil. O Céu Uniu Dois Corações, feita pelo Circo do Teatro Tubinho, que foi fundado em 1918 e tem sua sede na cidade de Piracicaba.
Grande parte dos circos familiares e dos circos teatrais não existem mais, ou seja, na atualidade não existe essa modalidade. E o circo de teatro Tubinho é um dos circos teatro que ainda permanecem ativos até os dias atuais.